Olha só, pessoal, aqui nós de novo, né? O professor Tiago aqui com vocês. A gente vai concluir esse tópico de carga elétrica e processo de eletrização, falando sobre o processo de eletrização por indução, tá? A gente vai ver que esse é um método, assim, que existe algumas nuances, né? Vamos chamar assim, que a gente precisa levar em consideração, tá? Vamos lá. O que denomina-se indução? A indução eletrostática denomina-se indução eletrostática o fenômeno da separação de cargas que ocorre na superfície de um condutor quando colocado próximo de um corpo eletrizado. Então nota que, por exemplo, se nós tivermos dois corpos eletrizados, corpo A e o corpo B. O corpo A está carregado positivamente, ou seja, lhe falta elétrons, tá? Ou seja, o número de elétrons é menor que o número de prótons. Ao mesmo tempo, né, o corpo B possui o mesmo número de prótons para o mesmo número de elétrons. Aliás, deixa eu mudar aqui, eu vou botar intercalado. Vai demorar, mas vamos dizer que está neutro, tá? Neutro. O que significa nêutron? O número de elétrons é igual ao número de prótons, tá? É isso aqui que significa estar neutro. Logo, no processo de indução, quando o corpo A se aproximar de B, o que vai acontecer? A quantidade de elétrons do corpo A, do corpo B, desculpa, deixa eu desenhar aqui de novo, então ele está mais próximo, né? Então lembrando que ele está positivamente eletrizado. Ó. E aí, no corpo neutro, os seus respectivos elétrons irão serão, né, puxados, ou seja, atraídos, enquanto, deixa eu botar aqui de azul, enquanto os prótons serão empurrados, então força de atração. E ao mesmo tempo que nós teremos uma força de repulsão. Ok? Então, no processo de eletrização, ou seja, os corpos eles não possuem, né, contato, mas que pela interação das suas cargas existe o processo de separação das cargas de um corpo neutro, tá? É exatamente isso que é a indução eletrostática, tá? Ou seja, então você imagina, por exemplo, para fins didáticos, né? Você imagina agora um corpo C carregado negativamente, ou seja, ele sobra elétrons, né? Quando ele chegar perto do corpo B, aqui terá uma força de atração, ou seja, ele vai atrair os prótons do corpo B, né? Enquanto os elétrons desse corpo irão ficar sendo empurrados, né? Ou seja, existe uma separação de cargas, tá? Essa separação, só para vocês saberem, não é homogênea da forma como a gente está vendo aí, tá?
porque o corpo ele não vai separar assim de forma estrutural da matéria dele esses prótons e nêutrons, tá? É uma visualização a fins da gente tentar entender o que acontece, tá? Então essa separação aí, ela acontece, mas ela não é homogênea, ou seja, não é como se eu pegasse caroços de feijões e colocasse de um lado e caroços de arroz de um outro, né? Sempre vai haver uma zona aí de onde eles vão se mesclar, né? Onde vai ter, digamos assim, feijão e arroz misturado, tá? Ó, comentários finais sobre a indução. Quando o induzido é ligado à Terra, as cargas que serão neutralizadas são sempre as cargas do induzido mais afastado do indutor. Isso aqui é interessante. Então vamos voltar aqui uma página. Então nós temos o corpo A e o corpo B. Tá? Dessa vez o corpo A vai estar negativamente carregado. Aliás, carregado não, é eletrizado, tá, gente? Se eu falei carregado aí, vocês entendam que eu estou falando eletrizado, tá? Então a gente sabe que ele vai atrair as cargas positivas, né? E vai repelir as cargas negativas. Se você não se lembra, as cargas de sinais iguais, elas se repelem. OK? E agora você imagina que deste lado aqui eu coloco um fiozinho na Terra, tá? O que vai acontecer com esse fiozinho? Ele vai tirar, não é arrancar, né? Ele meio que dá vazão, tá? Ele dá vazão a esses camaradinha aqui, ó, esse. Ou seja, se eu pegar, né, um fio e ligar um corpo que foi induzido, né? As cargas de mesmo sinal do corpo indutor irão ser dissipadas pelo fio. E aí vem aquela história do fio terra, né? Para quem trabalha com eletricidade, né, eletricista, né, entende bem essa parte aqui do problema, né? Aqui não é bem o fio terra como funciona lá como os eletricistas fazem, tá? Para deixar claro. Mas isso aqui é uma visualização. Tudo que a gente está fazendo aqui são visualizações didáticas, tá? Depois a gente vai trabalhar um pouco mais esses conceitos quando a gente vai falando de campo eletrostático, tá? Porque aí tem a ver mais com a natureza, como a gente consegue ter a intuição dela, como a gente consegue ver. Aqui não. Ninguém consegue ver uma carga elétrica, né? Ninguém consegue ver uma carga elétrica. E nem existe na natureza uma carga sozinha. O que existe são corpos que contêm cargas elétricas, né? A gente tinha visto lá que os portadores de carga, dentro de um fio, por exemplo, para que aconteça a tal da eletricidade, eles precisam criar um fluxo, né? Precisam ter mobilidade e quantidade, tá? Então, uma carga sozinha na natureza é algo irreal, não existe, mas para fins de aprendizado ela existe e cai na prova, tá bom? Então, entendido essa parte, né, a gente vai tabelar, né, os casos onde na indução a gente vai ter um processo de atração, tá? Ou seja, um processo de atração desse camaradinho aqui, botar aqui de vermelho, né? Esses dois aqui estão se atraindo porque tem cargas diferentes, enquanto esses dois camaradas aqui estão se repelindo, tá? Estão se repelindo. Aliás, essa seta aqui é para ser assim, tá? Ela vai chocar com essa outra reta, essas duas setas aqui, esses dois vetores força, tá? É aquele mesmo vetor lá de mecânica. Então vamos lá. Na indução haverá
atração quando tivermos mais e menos, tá? Então, por exemplo, se tiver um corpo A negativamente carregado e um corpo B positivamente carregado, então necessariamente eles vão se atrair, né? Que é aquele mesmo princípiozinho da como chama? Das cargas elétricas, tá? Vai haver atração quando eu tiver um corpo positivo e o outro neutro, tá? E último caso, como a gente viu, negativo e o corpo neutro. Então eu tenho dois corpos com cargas diferentes, vai haver atração. Um corpo positivo e um corpo neutro vai haver atração, e um corpo negativo e neutro vai ter atração, tá? E repulsão não tem tanta diferença quanto aquelas ideias de carga. Então isso aqui é por causa da atração, e na repulsão a gente tem cargas iguais, né? Eu tenho sempre repulsão, tá? Então dois corpos, corpo A, corpo B, carregados negativamente, né? Então vai haver uma força repulsiva apenas, não vai haver atração, tá? Eu vou dar uma dica aqui antes de terminarmos a aula de pesquisa, tá? Existe um objeto, assim, eu nem falei essa ainda, né? Então A2, a partir do instante que ocorre a indução eletrostática, o indutor e o induzido se atraem mutuamente. Isso aqui é consequência, né? A gente viu os casos ali onde existe essa atração. Mas existe um objeto que vocês podem estar pesquisando chamado eletroscópio. Tá? Procurem, é bem legal porque esse eletroscópio ele funciona através do processo de indução eletromagnética ou eletrostática, tá bom? Procurem, no YouTube tem vários vídeos, tem tanto vídeo nesse YouTube. Procurem aí que vocês vão achar um vídeo bem interessante, tá? E o funcionamento dele é baseado na física que a gente viu nessa aula, tá bom? Pois até mais pessoal, próxima aula. Esse é o último tópico de carga elétrica. A gente vai fazer no decorrer alguns exercícios também. O próximo vídeo vai ser de exercícios. E a gente depois dá início ao nosso novo assunto, né, que é o campo eletrostático, tá? Pois até mais, pessoal.